da Feira do Livro de Porto Alegre, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No século XVII, que assinala o momento em que a ciência divorcia-se da religião, celebrizaram-se homens e mulheres que amavam a vida, à semelhança de Locke e de outros como Lord Bacon, Blaise Pascal, procurando demonstrar que a grandeza do universo transcende a qualquer limite de natureza religiosa. E naquela oportunidade, quando a ciência empírica, das suas linhas básicas do futuro racionalismo e da ciência tecnológica, Blaise Pascal, que era profundamente católico, nos seus notáveis pensamentos, estabeleceu que a sociedade estava numa época de crise e que essa crise era resultado do avanço de natureza intelectual. Duas grandes partes da humanidade confrontam-se. De um lado, aquela parte que diz respeito à l'esprit de géométrie, ao espírito das matemáticas, da lógica, da razão. E aquela outra que fazia a divisória do l'esprit de finesse, o espírito da gentileza. Mas era necessário que a razão e a gentileza caminhassem lado a lado para proporcionarem l'esprit de cœur, o espírito de harmonia do coração. Isto porque, se as sociedades não se dessem conta da necessidade de unir a ciência e a religião, e esta, aquela, as civilizações do futuro entredevoraciam. 400 anos depois, a profecia torna-se uma realidade. Porque l'esprit de géométrie, a busca da ciência, o desenvolvimento de natureza tecnológica, levaram a criatura humana a compreender alguns dos enigmas universais. Desde que Nicolau Copérnico nos apresentou o heliocentrismo em detrimento do geocentrismo, podemos observar hoje, através do telescópio Hubble, na internet, a grandeza desse universo, com aproximadamente 200 bilhões de galáxias, e as galáxias que são devoradas a cada momento pelos buracos negros, e aquelas outras que são feitas pela poeira das estrelas. Mas ao mesmo tempo, a física das probabilidades, penetrando no átomo e chegando às micropartículas, conduziu-nos não há pouco ao bóson de Higgs, apresentando-nos a mais mínima expressão de matéria, que nada mais é do que uma pequenina mancha de luz. O desenvolvimento da tecnologia médica proporciona-nos uma vida relativamente agradável. As comodidades que a ciência nos proporciona, a facilidade de comunicação,
Tudo isso estabelece um paradigma de conforto para alguns, mas, por outro lado, nunca houve tanta violência, tanta crise social, econômica, moral, em síntese, crise de natureza individual, crise da criatura humana, que desde há 250 anos, como asseverava o notável pensador inglês Thomas Hardy, havia perdido o endereço de Deus. Hoje, poderemos dizer que a criatura humana perdeu o endereço de si mesma e caminha sem rumo, sem saber exatamente a direção para onde os seus passos estão levando. A dor cavalga a alegria e a transforma em depressão. Os sofrimentos morais predominam na consciência individual e o transtorno da culpa devora milhões de vidas. As enfermidades degenerativas de Alzheimer e outras demonstram a fragilidade do ser humano. Este ser cujo corpo suporta diferentes atmosferas e, no entanto, pode ser vitimado por um vírus de natureza não identificada, demonstrando-nos a fugacidade do tempo e a irrealidade da existência humana. Mas a nossa necessidade de superar os limites, o nosso egotismo, ao lado do nosso individualismo, estabelece mecanismos de fuga para o prazer, longe do dever, para as satisfações do instinto, distante das belezas da razão e da emoção, e observamos que estamos na grande encruzilhada prevista por Pascal. Se observarmos rapidamente o exército muçulmano, que estabelece nos seus correios internacionais: vós preferis amar e nós preferimos degolar. São os paradoxos da nossa sociedade. A criatura que alcançou as estrelas não conseguiu a ética moral para desfrutar de paz. E, em consequência, procura o sexismo, entrega-se ao consumismo e aos derivativos da drogadição. Podemos afirmar sem sombra de dúvidas que esse belo século XXI, de tantas conquistas na astrofísica como na cibernética, oferece-nos concomitantemente os 4 cavaleiros do Apocalipse da mensagem de João Evangelista. A AIDS como sendo o cavaleiro amarelo, ao lado da AIDS a violência, e a seguir a drogadição e as enfermidades degenerativas. Irmos lhe perguntar qual é o sentido da nossa vida, qual o objetivo da existência. O notável psiquiatra austríaco Viktor Frankl estabeleceu que a vida para viver necessita de uma meta, de um objetivo, seja qual for. E Carl Gustav Jung, por sua vez, mais ou menos na mesma época, estabeleceu que a pessoa que não tem um objetivo psicológico não vive, vegeta. E, em consequência, é um peso na economia da sociedade. As grandes conquistas de fora
não equilibraram as nossas necessidades internas. Apesar da euforia do superdesenvolvimento, em cada segundo morre na África uma criança com fome. E a Organização Mundial de Alimentos, a FAO, sediada na Itália, assevera que nos próximos 10 anos deverão morrer à fome 800 milhões de pessoas, o que representa a morte de 80 milhões de pessoas por ano à fome. Em um planeta de abundância, em que o lixo é um problema, as condições do desperdício constituem uma agressividade aos miseráveis. Esses miseráveis que estão ao nosso lado, a grande família dos invisíveis, os sem teto, os sem dignidade, os que tombaram no caminho da existência, os que perderam a posição de destaque, estão diante de nós clamando por misericórdia. E nós os olhamos sem os ver, porque eles pertencem à classe miserável da terra. E nos atrevemos a falar de cultura, de ética, de civilização. 6.800 anos em que a ética e a civilização e a cultura traçaram as normas do comportamento humano. Se recuarmos ao Oriente, veremos Siddhartha Gautama, o Buda, falando da compaixão. Se avançarmos à China, encontraremos Lao Tse, Confúcio, abordando o tema da sociedade dos seus analécticos. Se formos ao Velho Egito, encontraremos a proposta de Akhenaton a respeito da solidariedade. Se estivermos em Israel com Moisés, o Decálogo é a primeira lei organizada depois da grande primeira lei de 618 itens, que até hoje se encontra numa estela de pedra no British Museum de Londres. E a proposta de Jesus, que deixa de ser o homem religioso para ser o psicoterapeuta da humanidade, a personalidade mais importante que a Terra jamais recebeu. Conforme ele foi definido por Ernesto Renan, na época materialista. E referindo-se a esse Jesus, ele teve a audácia moral de dizer que foi um homem tão grande que não coube na história da humanidade. Todas as criaturas couberam na história. Jesus dividiu-a em antes e depois dele. E 2000 anos desta mensagem de amor, ainda nos encontramos vazios existenciais, solitários, porque deixamos de ser solidários. A nossa paixão egóica leva-nos a pensar primeiro no ego, para depois, talvez, é provável, pensarmos no próximo. Porque para Friedrich Nietzsche, Schopenhauer e os filósofos materialistas, Deus morreu. Já não existe necessidade de Deus. Desde o dia 22 de novembro de 1792, em Paris, em plena Revolução Francesa, quando Pedro Gaspard Chaumette, no púlpito de Notre-Dame, gritou: Deus, a França não necessita mais de Deus. Nós temos agora a razão e a lógica. E uma procissão veio da sacristia carregando a bailarina Candeio,
que representava a nova deusa Babilônia razão. A ciência evoluiu dentro de outros postulados. E no apogeu do século XIX, 3 grandes químicos alemães, Mollenschock, Birchner e Carlos Vogt, declaravam que a alma é uma sudorese cerebral. Da mesma forma que os rins produzem a urina e o fígado a bilis, o cérebro produz a alma. Então a anarquia tomou conta da população buscando nada. E o materialismo mecanicista, o materialismo dialético, o materialismo histórico tomaram conta de nós. E mesmo aqueles, alguns que temos religiões, com as exceções compreensíveis, temos as atitudes materialistas, utilitaristas, personalistas, porque esquecemos da coisa mais simples e essencial que é o amor. Quando a fatalidade biológica nos leva nesse momento de descoberta da razão, da emoção, da lógica, ao sentimento de amor, para que através da permuta das energias de natureza emocional, como aquelas de natureza hormonal e orgânica, planifiquem a nossa existência. Faz 20 anos que o notável psicólogo americano Rollo May asseverou: eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. E lamentavelmente a criatura humana passou a ter medo de amar, tornando a nossa amizade e o nosso relacionamento descartável, em que as pessoas valem enquanto as podemos explorar. Elas retiraram alguma coisa até o momento da saturação, da ausência da emotividade, e partimos para outra busca que nos vai levar exatamente à mesma condição. Felizmente uma outra ala surge desde 1975 nos Estados Unidos, em Big Sur, na Califórnia, procurando demonstrar através da psicologia que a criatura humana não é apenas este animal da libido, não é somente um organismo biológico, é algo mais. É aquilo que Allan Kardec havia declarado em 1857. É um ser imortal, é o princípio inteligente do universo, que desde quando criado não se extingue, porque tem o sabor de eternidade. Coube ao Espiritismo, antecipando a psicologia há quase 100 anos, decretar que a vida em realidade é indestrutível. Lavoisier já houvera anunciado as transformações, e a doutrina espírita veio demonstrar que somos uma entidade tríplice, uma energia que pensa, revestida por um envoltório ou corpo astral ou perispírito, o modelo organizador biológico e a matéria. A matéria, que faz parte das leis da termodinâmica universal, tem a tendência de decompor-se pelo fenômeno natural de que a vida para viver consome energia. E a energia degrada a matéria e a matéria se transforma. Asseverando que tudo que nasce morre, neste sentido nascer viver, mas a realidade do ser transcende. E graças à ampla visão da cibernética, hoje, com a sua contribuição virtual, em que as mensagens viajam em trilhões de ondas, simultânea e concomitantemente, asseverando que nós também somos ondas vibratórias,
Como acelerou Alberto Einstein, pensamentos, vibrações, ondas, mentes, realidades transcendentais. E essa volta lenta ao teísmo, ao espiritualismo, facultou que no ano de 1995, em San Diego, na Califórnia, o neuropsiquiatra canadense, o Dr. Michael Peterson, fazendo experiências com epilépticos e realizando tomografias computadorizadas com emissão de pósitron, pudesse estudar profundamente o cérebro. Nas grandes pesquisas por ele realizadas, subitamente, a máquina chamou-lhe a atenção para algo até então jamais observado. É que os pacientes epilépticos, como os pacientes saudáveis, ao terem o cérebro decodificado e estimulado por essas partículas subatômicas, quando ouvia-se o nome de Deus em qualquer idioma, havia uma reação química do cérebro e aparecia uma luz na parte superior da caixa craniana. O Dr. Michael Peterson, diante dessa realidade física, de natureza psicológica, Deus e a chama, resolveu consultar o notável neuropsiquiatra Dr. Rachamandan, esse de origem indiana, ao perceber essa reação da máquina, que toda vez que alguém na sala pronunciava Brahma, God, Tiri, ou derivados, aquela chama aumentava. Ele então proclama, oh my God, e a chama se faz potente. E de imediato ele grita pelos nomes hindus de Deus, aproximadamente 1000. E toda vez que ele pronuncia o nome de Deus, a chama crepita. Mas quando ele chama Antônio José Marques John, não tem nenhuma reação da máquina. Fascinado com essa descoberta, o Dr. Vilayanur Ramachandran estabeleceu que nós temos um ponto divino em nosso cérebro, exatamente numa região conhecida como centro coronário, que é a sede da vida psíquica, na área mais nobre do nosso cérebro. E ele percebeu que essa área vai corresponder à glândula pineal, que tem as suas funções orgânicas. E depois da adolescência, ela cristaliza os seus hormônios e se transforma numa antena transceptora, que Allan Kardec denominou como mediunidade. O fenômeno de natureza paranormal. O Charles Richer criou uma ciência para poder explicá-la, a metapsíquica, ou mais tarde a parapsicologia, a psicobiofísica, a psicotrônica, demonstrando que em nós existe uma chispa divina. Por volta do ano 2007, foi publicado um livro nos Estados Unidos, intitulado O Gene de Deus. O seu autor, o geneticista, depois da decodificação do genoma humano e da sua apresentação no dia 30 de junho do ano 2000, pelo presidente da República dos Estados Unidos, Bill Clinton, que declarou: agora nós sabemos como Deus criou a vida. Frase colocada por um ex-ateu, que diante da decodificação do genoma humano, concluiu por uma causalidade universal. Causalidade que ele passou a chamar a lei moral que vige no universo. Então vem esse novo geneticista dizer que se pensava
que nós, criaturas, possuíamos aproximadamente 100 mil genes. Mas as pesquisas ultramodernas comprovaram que nós possuímos apenas 35 mil genes. E que a diferença para uma criatura humana e um rato é somente de 300 genes. Quando eu tive a ocasião de ler isso, eu compreendi porque existem tantas ratazandas nos poderes brasileiros. É que eles nasceram sem 300 genes. É uma questão biológica. É muito. Desses 35 mil genes, nós temos o gene de Deus, porque nós somos um animal absolutamente religioso, um animal gregário, que necessitamos de calor, de convivência, de intercâmbio, para nos encontrarmos a nós mesmos. Então esse gene, ele classificou VMAT2. É o gene de Deus. E lentamente os cientistas começaram a fazer a viagem de volta a Deus, a imortalidade da alma e a psicoterapia do amor. Fascinante notar que o astrofísico inglês Dr. Fissoff declarou à imprensa mundial dos anos 70: eu agora posso afirmar que encontrei o Espírito. O Espírito, para mim, palavras textuais, é um ser de interação universal, semelhante à eletricidade e à gravidade, reticências, que pensa. Como a palavra mente em inglês é mind, esse ser tem um peso atômico específico. Ele é constituído de partículas de mindons. Então, um homem desta envergadura, de astrofísico, declarar que encontrou Deus, que encontrou o Espírito, que é uma força do universo que pensa, é o grande apoio que nesse ano que finda deveria ser dado pelo maior neuropsiquiatra da humanidade, o Dr. Ben Alexander III, o notável neuropsiquiatra de Harvard, que é vitimado por uma enfermidade cerebral e tendo tido morte cerebral, estava sob aparelhos e depois de 7 dias de morte cerebral, avançando para a morte do tronco encefálico, ele despertou. E ao despertar sem nenhuma sequela, 7 dias, ele disse: eu estive no céu, enquanto vos preocupáveis com o meu corpo, eu vos via, eu vos ouvia, e lembrai-vos que eu sou o maior conhecedor de cérebro humano. Não venhais dizer que é resultado de alucinação ou de drogas, porque eu não estava sob a ação de nenhuma droga, e estava perfeitamente lúcido, e encontrei os meus mortos queridos, com os quais eu mantive um largo contato. A declaração deste homem eminentemente materialista produziu imenso choque na Universidade de Harvard. E ele publicou um livro que se chama O Céu Existe. E logo depois, O Mapa do Céu. E que ele narra a vida espiritual bem semelhante à vida material. Isso é, a vida material é uma cópia imperfeita da vida espiritual. A vida não é apenas a união nuclear, porque a revista Science, ao completar 125 anos, fez uma publicação
e estabeleceu que a massa atômica do universo é apenas 0,01. O mais é de substância desconhecida, e que os cientistas têm 15 questões não resolvidas. A primeira delas é a origem da vida. Como é que esta massa de aminoácidos aquosa de repente começou a pensar? Como é que essa estrutura de neurônios, ao realizarem o fenômeno da neurocomunicação, mandaram uma mensagem eletroquímica para o próximo, transformou isso em memória e fez que essa memória se arquivasse em verdadeiras bibliotecas de natureza de aminoácidos de glicose. Então é necessário que nós passemos a imaginar que há algo de transcendental no universo, chamemos Deus ou natureza, causa primus, naturas naturans. O universo não é resultado de um acaso estúpido. Algo pensou, alguém planejou. É uma lei de causa e efeito da física. Todo efeito provém de uma causa, logo, todo efeito inteligente provém de uma causa inteligente. Não pode haver efeito sem causa. E Deus volta aos nossos arraiais. Embora o Dr. Dawson tenha criado a religião do materialismo esse ano, a qual ele deu um nome muito singular, para poder demonstrar que o materialismo também é religião, que Deus é uma impostura, procurando zombar porque não tem argumentos técnicos e científicos para negar Deus. Então ele deu à sua religião o nome de espaguete voador. Quem tiver interesse consulta o Google e verá que quando chega a prosápia, a presunção deste ego que se não deseja submeter às leis cósmicas, mas que vai morrer, por mais que dure, vai chegar o momento da sua morte. Então, nesta grande crise que se abate sobre a humanidade, nos grandes problemas a que nos referimos, surge uma era nova, a era do espírito imortal. Nós somos espíritos, podemos comunicar-nos uns com os outros. A morte é apenas o descer do véu. A matéria transforma-se até a energia. A energia se condensa e vira matéria. A matéria desagrega-se e volta à energia. E Allan Kardec, com a proposta da ciência espírita, demonstrou que a vida não poderia gastar 4 bilhões de anos. Para sermos exatos, 2 bilhões e 200 milhões de anos desde a primeira molécula, até fazer um organismo com 100 trilhões de células para estacar e degenerar. Há um propósito. E esse propósito, diz-nos hoje a psicoterapia, é amar. Quando nós nos resolvemos por amar, gozamos de saúde. Nós mantivemos uma instituição, educando crianças residentes. Hoje é uma comunidade. E eu sabia todas as vezes que eles começavam a namorar. Os meus filhos, 684. Eles vinham falar comigo e eu dizia, namorando, hein? Mas como? Quem me contou? A criança sempre acha que alguém nos contou. Quem me contou? Eu digo, ninguém. Você está me contando, mas como? Seus olhos estão brilhando. Quando nós amamos, temos uma descarga de adrenalina e os olhos são 2 estrelas. E eles terminavam por confessar. Mais tarde, quando voltavam, eles diziam, ué, acabou o namoro.
Mas, tio, como o senhor sabe, você está com o olho de peixe morto, nem aberto nem fechado. Falta de adrenalina. Porque quando nós amamos, nós movimentamos todas as células que vivem em função da sua memória. Cada célula tem memória entre 28 e 32 dias. Quando envelhece, experimenta a mitose, a sessiparidade. Quando se divide, então nosso organismo depende dessa memória. E se esta memória é sem pessimismo, é sem queixa, é sem as tribulações da mágoa, do ressentimento, do ódio, esse fenômeno nasce com tanta harmonia que nós exultamos. Então, qual é a maior psicoterapia para a depressão? Amar. O notável Milton Erickson, que era depressivo, esse extraordinário psiquiatra norte-americano, asseverava: não existe força do universo que se assemelhe ao amor na terapia das manifestações depressivas, do pânico, da solidão e de outros tantos fenômenos que degradam a criatura humana. Como o nosso tempo é limitado, de apenas 45 minutos, eu gostaria de deixar como mensagem: vale a pena amar, vale a pena viver o maior amor da vida. É a vida. Quem ama é imensamente feliz. Quem necessita de amor é imensamente infantil. Agora está na moda nós dizemos: ai, eu estou tão precisando de colo. Todo mundo quer colo. Mas quando é que vão aparecer aqueles que oferecem colo? Quando amar, quando a dulce da palavra do maior homem que apareceu na terra, nosso modelo de guia Jesus, encontrar ressonância em nós dizemos: sou eu quem ama. Então a nossa vida enriquecer-se-á e nós seremos estrelas luminíferas em plena escuridão da crise, apontando rumos para a sobrevivência. Haja o que houver, seja você quem ama. E se alguém não lhe ama, problema dele. Porque toda vez que veja você, ele vai ter dor de cabeça. E toda vez que você o veja, vai sorrir. E na razão direta que ele desejar que você morra, você vai viver. Para concluir, eu tive uma parada cardíaca e fui considerado praticamente morto. Os médicos que me atenderam deram entre 18 e 22 dias de vida, com a proibição de praticamente fazer qualquer coisa, ficar deitado, não falar, pedindo a um baiano ou a um italiano para não falar e não matar. E assim as restrições eram severas. E naquele dia eu deveria comparecer à reunião mediúnica. Os espíritas sabem aquela na qual nós falamos com os espíritos em nossa casa. E estava impossibilitado, porque fui proibido de mover-me. Quando se aproximou meu guia espiritual, tive a ocasião de vê-la. E ela me perguntou: o que tens? E ele disse: minha irmã, eu estou 95% morto. E ela respondeu: qual é o problema? Então não estás falando comigo que estou 100% morta? Levanta-te e vamos trabalhar. Mas eu não posso. O médico disse: se eu me levantar e andar, eu tenho uma parada cardíaca e morro. E se tu não te levantar, eu terei umas 2 semanas ou 3. Então, concluí: eu prefiro ver-te morto ou ocioso nessa cama de utilidade. Eu já estou indo para a reunião e dou-te 5 minutos. Eu disse de mim para comigo: ela quer me matar. Então chamei um dos meus filhos para me levar à sala mediúnica e participei desse momento de encontro com os espíritos.
funcionei como médium. E uma hora depois, quando eu despertei, aquela dor de angina pectoris, que parece que o coração está sendo cortado por uma lâmina, havia desaparecido totalmente. Eu, que não sou de conversar muito, como estão vendo, voltei-me para o diretor dos trabalhos e disse: as dores passaram magicamente. A reunião mediúnica, a transmissão de energia, o contato com o psiquismo divino curam. A luz divina cura. Então, ela se aproximou e disse: cala-te. Não ponhas fora a energia que te demos. Levantei-me, já se passaram quase 30 anos. Eu aqui estou. E o meu médico morreu. Proferi uma prece com toda emoção. Meu Deus, muito obrigado. E mentalmente diante dele do que eu. Então viver é o prêmio que a vida nos dá. Vivamos intensamente cada momento da vida. Amando. Se errarmos, o que é natural, somente erra quem age. Se a pessoa disser eu jamais errei, ele diz jamais saiu do lugar. É o inútil. Se errar, recomeça. E veja, porque vale a pena viver, sobretudo para amar. E ao amar, construir esse mundo de bênçãos, que é a era nova que se está cercando de nós. Pela sua atenção, muito obrigado.